Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Vamos estudar a lição 8, comprometidos com a palavra de Deus. Nós vamos estudar esse tema com base em 2 Timóteo capítulo 2 e 2ª carta de Pedro capítulo 1. Estudaremos tópico 2, zelo pela doutrina. Veja o que diz a lição. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Então, a parte da apologética é uma parte principal, das principais, certo? Apologética, que trabalha com, veja aí, duas matérias, a hermenêutica e a segunda, exegese. Presta atenção. Aqui a diferença de exegese para eisegese é só o i. Veja que eu tenho o ei e aqui é exegese, ok? Aqui é a pessoa lendo de fora os seus conceitos e levando para dentro da Bíblia. Esse i aqui muda tudo. Mas a exegese é o estudo dos originais para a minha vida. É o estudo das escrituras de dentro para fora. Então, aqui eu estou percebendo que a hermenêutica é o primeiro braço da apologética e a exegese é o segundo braço da apologética. A hermenêutica é a arte de interpretar o texto original. E a exegese, ela estuda os vocábulos, por exemplo, grego, aramaico ou hebraico, que vai dar poder à hermenêutica. Então, um bom apologista, ele trabalha com os dois braços, direito e esquerdo. Hermenêutica, arte de interpretar o texto, e a exegese, que é o estudo dos vocábulos originais da Bíblia. Então, o apologeta, ele tem que saber usar as duas para ser um bom apologeta. A exegese é o fundamento da interpretação. Então, para me interpretar, é fundamental ter a exegese. Sem a exegese, eu não tenho base da interpretação de texto. Porque a exegese me leva ao texto grego, me leva ao texto hebraico. E aqui eu tenho o quê? A interpretação desses textos, dos originais. Amém? A exegese, ela estuda vocábulos das línguas originais, grego, hebraico e aramaico, que leva o homem à comunicação com seu ouvinte. O poder de falar da palavra. Primeiro precisa ter conhecimento. Depois temos que ter poder da oratória. E qual é o segredo? É que através da exegese, nós vamos pesquisar. Através da exegese, vamos pesquisar no grego, no hebraico, no aramaico, ok? Para trazer conceitos dentro da hermenêutica, que é a arte de pregar, amém? Conceito de cada vocábulo e interpretar, que é a hermenêutica, o vocábulo, que é a exegese. Dando sempre luz ao ouvinte que está esperando uma iluminação. Aleluia! Você se torna um defensor, um apologeta da Bíblia,
pela firmeza da palavra, e ninguém vai mudar isto em nenhum lugar da terra. Amém? Porque você tem a hermenêutica e a exegese. A exegese e a hermenêutica. Você é um bom apologeta. A comunicação requer conhecimento. Como eu vou comunicar a palavra de Deus sem conhecimento? Preciso nós atender o conhecimento da cronologia bíblica, da doutrina sistemática e da apologética. Então a Bíblia requer muito esforços de estudos, por exemplo, da cultura de cada um que escreveu as Escrituras. Precisamos da cultura da época e precisamos atualizar na nossa época, nos dias de hoje, o que quer dizer aqueles costumes, qual é o tipo para os nossos dias, porque o costume dos dias de Paulo, da igreja de Corinto, não tem valor para nós hoje, é um costume cultural da época. Então precisamos de método de interpretação. Nós estudamos sobre o auditório primário, que é o auditório que traz a luz para o auditório secundário. Amém? E tudo isto nós precisamos comparar a cultura predominante da época que foi escrita para os dias de hoje. E assim mostrar dentro da atualidade conceitos e dentro da atualidade exatamente tipos e figuras e realidade para o ouvinte. Por exemplo, antes, na cultura hebraica, segundo a lei de Moisés, matava aquele que era transgressor no Antigo Testamento. E hoje, quem transgride a Bíblia não é morto. Agora, como é que eu interpreto isso? Nós interpretamos quando alguém peca contra a palavra, contra o Senhor, torna-se um apóstata. Esta pessoa, ela é cortada do corpo, tem os seus privilégios cortados na igreja e assim ele é morto. Então não precisa matá-lo como no tempo da lei de Moisés, a cultura predominante da época. Amém? Mas nós temos hoje a igreja que tem as leis de Cristo, que opera pelo Espírito Santo. E assim, o infrator, aquele que não quer servir a Deus e quer continuar nos seus delitos e pecados, ele é cortado. Lembra do pai, que é o agricultor? Ele corta, tira da igreja, dos privilégios. A igreja considera como gentil e pecador, da mesma forma que ele anteriormente era, e assim está morto. Então ele é cortado do corpo. Assim, ele é um apóstata da fé que uma vez ele defendia. Então devemos nós entendermos a classificação de todos os livros da Bíblia. Nós vamos falar de alguns. Precisamos saber o que trata qual livro, ou, por exemplo, o livro tal, qual o objetivo. Se nós estudarmos o livro de Êxodo, o que é que ele vai falar? Precisamos ter uma visão geral de cada livro. O livro do Êxodo, ele trata das tipologias da Bíblia. Quando eu foco a minha mente no livro de Êxodo, eu tenho lá o tabernáculo de Moisés, as 5 peças, certo? As 6 peças e uma ligação tipológica para os dias de hoje, cumprido em Cristo. E o Levítico? Então, o Levítico trata de todo o cerimonial. Lembra dos levitas, garçons, que ele exatamente matava o animal, cozia ou fritava e levava para os levitas comer, depois lavava as panelas, tinha que ter roupas apropriadas, senão morreria por desobedecer. Então a gente percebe que cada livro tem o seu particular. Glória a Deus. Então a lei, ela veio de Deus, por meio de anjos,
por meio de anjos. E esta lei veio de Deus por meio de anjos. E os anjos que, segundo Moisés, eram 10 milhares de milhares, trouxe esta lei flamejante. Flamejante, essa luz era fogo. Ela veio de uma forma de tocha, quente, pegando fogo, e veio até Moisés, já que o povo não quis subir. Então Moisés recebeu a lei, e esta lei foi imprimida no coração de Moisés. Glória a Deus. Então, a gente tem a maior mensagem. A maior mensagem é que Moisés subiu no monte, e lá Deus encontrou um coração. Deus queria o povo inteiro aqui. Como o povo não quis subir, o Moisés subiu. E Deus colocou no coração a maior mensagem que nós pregamos agora na aula extra. A mensagem da Bíblia, dentro da teologia, conhecido como uma matéria bibliologia. Então veja que os 10 mandamentos iniciais, as tábuas celestiais, veio de Deus do céu pegando fogo. Essas foram as primeiras tábuas. Estas Moisés quebrou. Foi preciso Moisés fazer mais 2 tábuas. E essas outras 2 tábuas o povo não aceitou. E Moisés teve que colocar em uma caixa. Lembra da Arca da Aliança? Está aqui a caixa. As tábuas ficaram dentro da Arca da Aliança. E o povo ficou lá de fora. Não quis receber no seu coração a lei. Enquanto a arca estava com a lei dentro, ou seja, a lei estava dentro da arca, o povo estava sem a palavra no seu coração. O monte tremeu, por isso que o povo não quis subir. Veja que os anjos trouxeram, sendo eles milhares e milhares de anjos. Houve grandes relâmpagos no monte, aqui quando a lei veio de cima para baixo, relâmpago, trovões, monte tremendo, veio fumaça, veio trombeta, os anjos tocando trombeta, o povo embaixo no pé do monte. Eles: nós vamos morrer, Moisés, vai sozinho, deixa nós aqui, depois o Senhor fala conosco. Glória a Deus. Então veja que o monte tremeu, toque de buzinas angelicais, e o povo não recebeu no coração, como Moisés, a palavra de Deus. Na aula que nós postamos no YouTube, primeira e segunda parte, nós estudamos sobre exatamente iluminação, revelação e inspiração da Bíblia. Estudado 3 palavras com o objetivo de repreender, corrigir e instruir até que alcance a maturidade. Cada um de nós precisamos ver os objetivos da Bíblia. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então a palavra de Deus, ela tem origem. Foi inspirada pelo Espírito Santo, que movimentou homens de Deus a transcrever as verdades divinas em diferentes circunstâncias, diversas circunstâncias, distintas, em momentos históricos distintos. Então, tudo isso para preservar, através da unção, para não haver desvios e não haver corrupção dos textos e nem da mensagem. Então, a verdade original é que o Espírito de Deus concedeu aos escritores autoridade divina, infalível na linguagem humana. Então ela veio na nossa linguagem, mas é uma autoridade sobre a língua humana, que trouxe a palavra de Deus, hebraico, aramaico e grego, para nós, totalmente infalível. Veio de forma compreensível e também progressiva. Desde o dia de Moisés, que foi escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, até o último para fechar os 66 com Apocalipse. Então veja a revelação
progressiva, passando pelos 4.000 anos de histórias do homem na terra, de Adão, enfim, até a era neotestamentária, nos tempos atuais, onde Cristo veio, de lá para cá mais 2.000 anos. Então a gente percebe que é um conceito de Deus sobre a inspiração direta da Bíblia. Lucas 1:70. Disse Deus que falou pela boca dos profetas, inspirou os profetas, depositando a palavra no seu coração. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 ao 5, prova a inspiração da Bíblia. Diz que está selada e diz assim, veja lá. Primeiro, não acrescente. Olha a importância da apologética, da matéria bíblica apologética, porque nós estudamos na apologética que ninguém pode acrescentar nada à Bíblia. Então está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2 ao 5. Não acrescentar, ok? Segundo, veja lá o texto. Não eliminar. Isto está relacionado ao quê? Às Escrituras, a palavra do Senhor. Mas, ó, 3, guardar poderosamente. Essas 3 palavras, nós não podemos acrescentar nada a ela, nem eliminar nada dela, mas guardar no coração. Então a palavra, ela é viva. Quando eu trato da palavra, eu não trato de tradução. Porque a tradução, ela tem o objetivo de atualizar palavras para os dias atuais. Mas não pode jamais, na tradução, aumentar, acrescentar, não pode eliminar, tem que somente guardar. Atualizar as Escrituras para os dias de hoje não é modificar. A gente vai ver isto agora. Porque você pega uma tradução das Testemunhas de Jeová, conhecida como tradução do Novo Mundo, está totalmente adulterada aquela tradução. Não é Bíblia nenhuma. Por quê? Porque ela distorce os textos que falam do Espírito Santo, do céu, do inferno, distorce a respeito da divindade do Espírito Santo e muitas outras coisas. Ela foi feita de acordo com a crença das Testemunhas de Jeová. Agora veja aí, Isaías capítulo 61. Isaías foi escrito 720 anos antes de Jesus. Então lá no livro do profeta Isaías capítulo 61, diz lá o texto: aflitos. Presta atenção aí, mensagem. Só que quando Lucas vai escrever as palavras de Jesus, a palavra aflitos lá aparece o quê? Pobres. Veja lá, Lucas capítulo 4, versículo 14. Certo? Lucas 4, verso 14. Então veja que atualização da mensagem, de Isaías para Lucas 4 e 14. De aflitos para pobres. Veja, não mudou a mensagem. A mensagem continuou sendo a mesma, porque a palavra ela não muda. Amém? Então a própria palavra, usando novos verbetes, isso aí é chamado de verbetes, novos vocábulos, que foi vindo através da caminhada do tempo, mas nunca ninguém na Bíblia, nem Jesus, não acrescentou, não eliminou, mas guardou. Aleluia! Então veja que a palavra é viva, porque novas palavras são, veja aí, pobres, uma nova palavra, mas ela não mudou a mensagem. Mas porque ela é viva e eficaz e penetrante. Sem acrescentar, certo? É só comparar Isaías 61 com Lucas 4. E vemos que, veja lá, primeiro, foi trocado a palavra por pobres. Segundo, foi trocado, veja lá, quebrantados de coração
por remissão aos cativos. Então eu tenho remissão aos cativos e quebrantados de coração. Melhor, quebrantados de coração por remissão aos cativos. Veja que é a mesma coisa. Isaías 61 não tem o que está escrito em Lucas. Por quê? Veja lá em Lucas está assim, Jesus colocou mais uma palavra, veio dar vista aos cegos. A palavra dar vista aos cegos não aparece em Isaías 61. Veja que não aparece a palavra cego, mas aparece aonde? Em Lucas. Lucas aparece. Então Jesus pôs em Lucas que ele veio dar vista aos cegos. Sabe por que isto? Porque os cegos, ele entra dentro do texto de Isaías, quando Isaías diz que ele veio para os oprimidos. Amém? Então esses oprimidos aqui são os cegos dito por Jesus. Jesus tinha que falar em cego. A mensagem que não tem a palavra, aleluia, cego no seu contexto, porque todos nós éramos cegos. Cego de entendimento. E todas as pessoas que vinham a Jesus eram cegos. E Jesus tinha que curar cego, porque ele tinha que provar que era o Messias. E Jesus coloca dentro do texto de Lucas, porque ele tem autoridade, não para mudar, mas para colocar um verbete e colocar dentro do texto da palavra, porque ele é o dono da palavra, ele pode trazer a palavra, porque ele é João, melhor, ele é o texto de João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então ele é o dono da palavra. Então Davi, no tempo de Jesus, ou seja, antes de Jesus, muito tempo antes, diferente de Jesus, ele odiava os cegos. Mas havia uma profecia que nos tempos de Jesus corria nas sinagogas, que o Messias, quando ia chegar, ele ia dar vista aos cegos. A razão do filho de Timeu, que a gente chama de Bartimeu, filho de Timeu, que clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, coloca a palavra cego, ou então coloca os cegos aí na sua mensagem. Foi Deus quem disse: traga os cegos, os mancos, os coxos, para que encha a minha casa. Então, a inspiração do Senhor sobre os profetas, quando o profeta falava, mostrava Deus falando, dizendo: o Senhor falou por mim, glória a Deus. Veja que ele diz: a sua palavra esteve na minha boca. E Jesus fala que nós temos que crer, como diz as Escrituras. A palavra Escritura no Novo Testamento é uma referência a todo o Antigo Testamento. E Pedro, quando vai falar sobre o resto das Escrituras, ele está falando a continuação do Antigo com o Novo Testamento. Então veja que o Antigo Testamento é considerado as Escrituras, que foi cumprida em Cristo, quando diz de Gênesis a Apocalipse, melhor, de Gênesis a Malaquias, é conhecido como as Escrituras, quando você lê no Novo Testamento. Veja que o Novo Testamento, ele tem fundamento, e o seu fundamento está dentro das antigas Escrituras. Sem a antigas Escrituras, o Novo Testamento fica sem fundamento e elimina assim todo o Antigo Testamento que Jesus não veio eliminar, ele veio cumprir. Então apenas 35% das profecias do Antigo Testamento foram cumpridas. Como é que eu vou desprezar o Antigo Testamento se 35% apenas, falta 65% para ser cumprido? Porque esse 65% está se referindo ao quê? As partes do reino, da vinda de Cristo, do arrebatamento, do milênio, dos 7 anos, do reino estabelecido na terra. Como eu vou lançar fora o Antigo Testamento se ele fala da glória das nações, de Israel, da igreja, se ele fala de Deus com seu povo? Então Paulo, ele vai tratar, quando diz toda a Escritura divinamente inspirada, ele está tratando do Antigo Testamento, dizendo que o original, o Antigo Testamento,
foi totalmente inspirado por Deus. Mas também o Novo Testamento foi inspirado por Deus. Mateus capítulo 10, versículo 19. Prova a inspiração do Novo Testamento. João 14, 26 também. Então a continuidade da inspiração está dentro do Novo Testamento. Em mais um texto que está em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, continua dizendo que o Novo Testamento foi inspirado. Então é a mesma inspiração do Antigo, é o mesmo Espírito que estava nos profetas e esteve nos apóstolos, que estava fechando o cânon, os 66 livros, selando a veracidade escrita do Novo Testamento. Então a gente está mostrando até mesmo aquilo que Pedro falou, quando ele diz, que ele fala assim, dos restos das Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Veja, restos das Escrituras. Por que esse resto? Porque ele soma com o Novo, porque ele está referindo o Novo, o atual. Então, o resto mais o atual, o conjunto completo. Glória a Deus. Então, veja, aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, ele ilumina. Amém? O Filho, ele revela. E o Espírito Santo, ele inspira. Que coisa maravilhosa. O Filho revela. O Pai ilumina. E o Espírito Santo inspira. Então a mente divina tomava a mente humana por causa da inspiração. Isto é uma forma temporária de Deus possuir a mente humana para que não houvesse jamais nada errado com as Escrituras. Então era temporário para que houvesse a formação das Escrituras. Hoje não é mais assim. Deus não enche a alma no sentido de possuir a alma. Deus enche o espírito e deixa a alma livre. Deus não enche mais a alma. Mas no tempo da inspiração, Deus fazia isto para preservar a inerrância das Escrituras. E hoje o Espírito Santo vem, mora conosco, mas ele divide com você. Ele está na casa de cima, no espírito humano, mas você mora na casa de baixo, onde está a sua alma. E ambos dividem o conhecimento, ambos dividem a compreensão, porque é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos ajuda. É o Espírito Santo que atua no escrito, para que não haja nenhuma atuação humana. Por isso que ele possuía de tal forma, de tal maneira, mesmo as pessoas não sabendo o que estava fazendo. Então, essas pessoas cheias do Espírito Santo fazia com que sua mente humana deixasse e a mente divina atuasse, livrando o livro de conceitos errados, livrando o escrito de qualquer influência do pensador humano ou da personalidade humana. Por exemplo, Davi, aquele Salmo 119, só pode Deus estar possuindo a mente de Davi para escrever o Salmo 119. Você já leu todo o Salmo 119? Jesus disse aos discípulos, veja o que Jesus disse aos discípulos, de quem Davi falou, sendo que a ele mesmo chamou de Senhor. Jesus está perguntando isto e os discípulos não sabiam explicar. Somente no Monte Sinai, quando Moisés recebeu a lei, foi que ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Irmão, o escrito de Gênesis, só por revelação e inspiração, só pelo Espírito possuindo a mente de Moisés, para produzir o que está no livro de Gênesis, por exemplo. Só uma mente divina que é capaz de produzir um escrito como Gênesis, sem nenhum erro, sem nenhuma contradição. Imagine todo o Pentateuco.
Então, Moisés recebeu no coração. O povo ainda não havia recebido. O povo deixou de fora a lei. Mas Deus queria, na verdade, era um coração e não uma caixa. A caixa é porque não tinha coração. Então as tábuas foram colocadas dentro, as tábuas de pedra dentro da arca. Agora veja, Deus procurando depois do povo de Israel uma pessoa que pudesse guardar a palavra, não uma caixa, não a arca. Deus queria coração, como o de Moisés. Vai aparecer mais um lá na frente, e este vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi apareceu na história. Depois de Davi, nunca mais. Aí o livro foi perdido, depois foi achado no tempo de Josias, depois foi perdido de novo, e Deus querendo imprimir a sua palavra no coração, até que Jesus chegou na história e disse: aquele que guardar a minha palavra no seu coração, imprimindo, o meu Pai e eu viemos e faremos nele morada. Veja Deuteronômio 33, os anjos trouxeram a lei, versículo 2, a lei veio pegando fogo, flamejando. Por que veio assim? Porque veio fazer impressão de coração de cada um individualmente. Cada um receba. Os anjos veio trazer a lei. Receba cada um de vocês. Vai ser imprimido no coração de vocês. Mas o povo não quiseram receber a lei. A lei não era uma quentinha, não, que esfriava. A lei era totalmente quente. A lei veio para imprimir. Deus veio imprimir a sua lei no coração. Agora é impossível, nós que temos a palavra no coração, permanecer ou ficar pobre. É impossível, porque a palavra de Deus faz prosperar todos os teus caminhos. É a palavra de Deus, não um desodorante que muitos colocam debaixo do braço, não uma gaveta que as pessoas colocam óculos, papel de luz, papel de água, contas. As pessoas colocam, irmãos, qualquer coisa ali dentro da Bíblia, pensando que é uma gaveta. Os anjos ofereceram a Bíblia, a palavra do Senhor. Quem quer, ela está quente, ela vai arder no seu coração. Porque quando Jesus, depois da ressurreição, ele falava aos discípulos em Emaús, aqueles dois, eles diziam: não ardiam os nossos corações quando ele falava? Deixa Jesus imprimir a sua palavra em nossos corações. Vai cumprir exatamente a profecia de Jeremias, que Deus vai transformar esse coração de pedra em de carne, e ele vai imprimir, colocar no coração a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.